Boa noite, boa noite a todos. Vamos começar mais um trabalho de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom, o desafio de ontem costuma ser o desafio mais difícil a ser cumprido. E eu vou falar um pouquinho dele porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia. Só com o desafio de ontem é possível nós identificarmos controle, principalmente, orgulho, vaidade, egoísmo, medo e vergonha. Lembrando que quando nós sentimos vergonha, nós estamos dando um passo, tá? Quando vem aquele sentimento, sabe, de mal-estar, de sentir vergonha diante da situação que você fez, pode parecer ruim, porque o sentimento causado é ruim, mas é benéfico para uma mudança, tá? O desafio de controlar esses pensamentos, principalmente, porque às vezes a atitude é mais fácil do que o pensamento. E por que a gente lançou esse desafio? Porque eu queria que vocês percebessem como nós fazemos as coisas hipnotizados, no automático, sem perceber o quanto nós somos tóxicos para nós e depois para o outro. Porque cada vez que você estava criticando alguém, você estava sendo tóxico para você. Estava acontecendo no seu cérebro um processo de jogar na sua corrente sanguínea aquela emoção gerada. E nós produzimos isso sem pensar, sem perceber. Tá? Quando eu falo que nós precisamos deixar o fluxo livre para fluir a energia do nosso corpo, eu não estou falando de forma mística, eu estou falando de uma fisiologia. Porque quando esse fluxo ele está livre, nós conseguimos perceber o nosso potencial, nós conseguimos perceber o quanto somos capazes e conseguimos olhar para nós mesmos com mais empatia. Eu fiz o que eu consegui. Naquela época eu não sabia disso, eu não tinha esse recurso, estava difícil na época, por isso eu agia assim. Eu não tenho controle total sobre o que eu sinto, então eu preciso me organizar. E a gente para de se culpar um pouco e tem uma ação maciça para a vida, tá? Então esse desafio, ele costuma ser o mais difícil, tanto que eu recebi muito, foi o dia que eu mais recebi mensagem no particular, das pessoas falando para mim, Daniele, como foi difícil, como eu esbarrei em mim mesmo o tempo todo, né? Como eu percebi o quanto eu sou crítica. Teve uma pessoa que me falou o seguinte, Daniele, eu simplesmente não percebia que eu era dessa forma no meu dia a dia. E aí eu vibro com isso, porque são identificações importantes, né? São identificações importantes que nós fazemos, tá? Antes de começar também o assunto de hoje, que é presença, o desafio de ontem também foi vocês pensarem em alguma coisa que vocês querem para sua vida financeira. Então, vamos supor, se você tem um trabalho, o que você pode fazer para melhorar? Se você está pensando em abrir um negócio, qual que é esse negócio? Se você está pensando em melhorar a sua empresa, às vezes você já é um empresário, o que você pode fazer para melhorar? Só que essa assessoria a gente vai dar particular, tá? Então, eu quero que depois, quem quiser mexer nesse lado, manda uma mensagem para mim, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Nas lives, se nós formos falar, a gente gasta um tempo grandioso, porque cada um vai ter uma questão em particular, tá? Então, a partir de hoje, vocês me mandam no privado a respeito do financeiro, tá? E hoje, o tema é presença. Na verdade, essa é a chave mestra. Então, por que você não falou, Daniele, dessa chave primeiro, já que ela resolve praticamente tudo? Porque essa chave, nós costumamos não dar conta de estar nela, que é o nosso presente, nosso momento presente, e estar presente em nós mesmos. Possivelmente agora também não consigamos, mas já é hora de falar sobre ela, tá? Nós temos hoje um grande número de pessoas com depressão e ansiedade.
muito maior com ansiedade do que com depressão. Apesar que, em certo momento, as pessoas confundem depressão com ansiedade, tá? A ansiedade, ela tem um excesso de futuro. Ela tem um excesso de pensamentos compulsivos. Só que a ansiedade, ela torna-se física, tá? E se você já passou por isso que eu vou citar agora, você vai entender o quanto a ansiedade acaba com o nosso organismo. Parece que ser ansioso é só eu não conseguir esperar alguma coisa, e não é. Porque tem uma ansiedade boa, que é aquela ansiedade que eu estou esperando alguém chegar, né? Que eu espero por uma data, que eu espero por uma formatura. A semana do meu aniversário eu fico doidinho para chegar o dia 21, né? Apesar que eu brinco que outubro todo é meu. Essa ansiedade, ela é benéfica. Mas existe uma ansiedade que ela chega muito devagar, ela é muito silenciosa. E como ela chega? Ela chega com pensamentos compulsivos não identificados e por excesso de futuro. O que é excesso de futuro? Eu planejo, e a minha mente gosta muito de planejar, eu já falei isso aqui, e eu não executo aquilo que eu planejo. Então fica um lixo no meu cérebro. Resultado, Alzheimer e ansiedade. Eu penso o tempo todo com pensamentos que eu considero negativos, que são os pensamentos em baixa, tá? Que são as críticas, que é o teste que vocês fizeram, né? Que são críticas, não julgamento, não reclamar, não controlar. Isso tudo gera pensamentos que não estão em ação. Ou seja, quando eu reclamo de um problema, o meu cérebro entende que eu estou resolvendo o problema, porém eu não estou. Então eu gero um lixo cerebral. Que causa o lixo cerebral? Vocês já sabem, Alzheimer e ansiedade. Agora eu vou contar para vocês o que acontece com a ansiedade quando ela aloja, quando ela realmente quer pegar o seu corpo. Tremores. Você pode ser internado achando que está dando um infarto, alguma coisa desse tipo, tá? É muito comum você chegar no hospital achando que está infartando e é uma crise de ansiedade. Pode te dar um desligamento, como se você desligasse a memória, apagasse, não lembrasse o que aconteceu naquele período. São sentimentos fortes uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade não é só você ficar batendo a perna e batendo os braços. Ela pode trazer um estrago para a sua vida, tá? E aí depois pode vir uma síndrome do pânico, você tem um medo, uma coisa, uma angústia que sobe, que você não sabe nem definir o que é. Pode estar sendo uma crise de ansiedade. E por que de tudo isso? Por causa desse movimento que vocês viram que fazem. Então você fala assim, eu não estou passando problema nenhum e eu tive uma crise de ansiedade. Porque você veio acumulando o pensamento compulsivo, que é o que eu estou falando para vocês desde o início. Você quer mudar de vida, você precisa mudar a sua forma de pensar. Tem que tomar um outro rumo o seu pensamento. Entende? Mudar de vida não é você ganhar eu ia falar loteria, tô antiga, na Mega Sena, não. Isso resolveria muitos problemas, com certeza. Mas você daria uma crise de ansiedade se você tivesse estrutura. Porque o seu cérebro, o seu corpo não aguenta. Precisa de um escape. Nós temos um escape para tudo, por isso que a gente adoece. Então, quando você estiver doente, lembra de mim. Gente, eu estou doente, meu corpo está jogando fora alguma coisa. É bom, não é ruim, não. O nosso corpo tenta fugir da loucura e da morte. A ansiedade é ele tentando fugir da loucura. Por isso que tem pacientes que falam assim para mim, parece que eu vou enlouquecer. É uma sensação de loucura, é o seu corpo tendo um escape, ele saindo por algum lugar aí, todo o estresse, todos os pensamentos compulsivos acumulados. Por incrível que pareça, o exercício de ontem ele é mais difícil porque ele é o mais importante. Por isso que ele é o mais difícil.
tá? Então, nós vamos continuar mais 24 horas na não reclamação, porém agora com um pouco mais de informação, porque, gente, o conhecimento liberta. Cristo fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É fato, é neurociência. Quando a gente conhece algo, é mais fácil de lidar com esse algo. Portanto, mais 24 horas, tendo essa outra informação que eu dei para vocês. E conseguindo identificar medo, orgulho, vaidade, egoísmo. Não só a chatice nossa do dia a dia, né? Mas identificar o sentimento base. Eu tô chata por quê? Qual que é o sentimento que está gerando essa chatice de eu reclamar e eu criticar e eu julgar e eu querer controlar o outro? Tá? Nós não conseguimos ficar no nosso presente por causa de jogos e traumas. Os jogos que a sociedade já falou pra gente que a gente tem que ter, que são as posturas moralistas, são jogos. Isso era muito mais forte na antiguidade, né? A mulher tinha que ser muito difícil. Romantizaram o difícil. Gente, quanto mais fácil, eu acho melhor. Mas se você quer difícil, ok. Eu gosto de coisa fácil, né? Mas romantizaram o difícil. A mulher difícil é muito mais gostoso, é muito melhor. E com isso a mulher deixou de viver tudo que ela podia em potencial, porque ela tem que ser difícil. Eu já escutei em consultório uma esposa falando que ela tinha que ser difícil para o marido, porque senão perdia a graça. Gente, como assim perdeu a graça? Muito cuidado com esse perdeu a graça. Sabe por quê? Porque quando perde a graça facilmente, quando você sempre está em busca de algo, você nunca se realiza. É uma busca tão grande por dopamina, que é o que a gente está gerando em vocês com exercício e alimentação, e as ações, né? Mas nós temos uma busca tão grande por dopamina que a gente acha que sempre tem que ser conquistada e sempre ficar na conquista. Ou a gente tem que conquistar ou alguém tem que estar nos conquistando. Isso é para gerar dopamina no seu cérebro, sabia? É o seu cérebro falando assim, me dá dopamina. Já que você não está me dando com alimentação, você não está me dando com exercício, nem com ação maciça, então vamos atrás de alguém ou que alguém realize os nossos desejos. É o seu corpo pedindo dopamina. Então esses jogos, eles não são benéficos porque ele te tira da autenticidade. Você não é autêntico. Não vou ligar não, porque senão ele vai achar que eu estou atrás. Ou ela vai achar que eu estou atrás. Isso não é ser autêntico. Faça o que você tem vontade de fazer. Não vou pedir isso não, porque a pessoa tem que desconfiar que eu estou querendo. Como? Só se tiver uma bola de cristal. Sobretudo se for homem. Sobretudo se for homem. O cérebro do homem não é igual ao nosso. Esquece essa ideia de que é igual. Não é, não pensa assim. Nós não vamos entendê-los, eles não vão nos entender 100%. Por isso que existe aprendizado. Porque se falasse a mesma língua, não tinha aprendizado não. Tava tudo certo, tudo ok. Tá? Então, esses jogos sociais, eles nos distanciam de nós, da nossa autenticidade. Seja autêntico, eu gosto de você. Só que seja um autêntico educado, tá? Não seja aquele autêntico que fala tudo o que quer. Isso é falta de educação, isso não é autenticidade. Autenticidade é você saber se colocar, você saber viver sua vida, respeitando o limite do outro, mas não deixando de ser você mesmo. Tarefa super difícil, mas possível. A boa notícia é que é possível. Só que nós temos que ter um esforço para isso. Nós temos que racionalizar, nós temos que pensar. A nossa vida ela começa a ser percebida, porque antes a gente ficava no automático. É igual dirigir. Você não sabe o que você está fazendo quando você está dirigindo, porque você entrou na hipnose, o seu cérebro faz isso. Vamos sair desse estado hipnótico, vamos viver a vida de fato, sentir, sabe? O sangue correndo na veia. Eu gosto muito do filme Cidade dos Anjos, quando ele fala para ela assim, descreve para mim a pera. Ela estava comendo uma pera. E ele fala assim, descreve para mim. Ela fala, é doce. Ele não entende, porque ele nunca provou o doce. Ele fala, descreve, né, com mais detalhes. E aí ela entende, ela começa a falar, é suculenta, tem uma areinha. Aí ela começa a sentir a pera. Vamos sentir a pera nas nossas vidas. Isso é estar presente. Isso é estar no aqui e agora. O seu futuro é importante? É importante demais, claro, mas o seu presente é mais. Muito mais. Tem gente que fala assim, é um ditado que eu ouço muito também, que você não pode aproveitar agora, você tem que organizar toda a sua vida agora para você gozar disso no futuro.
Um futuro que você nem sabe se estará aqui. Então você tem que ter ordem, você tem que realmente pensar no futuro, ter uma reserva, ter uma boa organização, mas viver o seu presente. Estar no seu presente. E as ações programadas para o futuro, elas também têm que ter algo que você está fazendo agora para que elas se concretizem no futuro. Senão são meros pensamentos. Alzheimer e ansiedade. O mal do século. Tá ok? Então, para ancorar a presença, nós precisamos estar em atividade. O nosso cérebro precisa ver o nosso movimento, aquilo que a gente pensou sendo expresso. Então, se eu penso e reclamo, o cérebro entendeu que eu expressei, mas eu não expressei. Aí vira lixo. E vocês entendem a gravidade disso? Isso é grave, gente. É muito grave. E uma coisa que faz com que você melhore é o conhecimento. Conhecer te liberta. E liberta de verdade. Porque eu tenho certeza que eu faço questão de trazer uma curiosidade todos os dias. De alguma forma você faz aí na sua casa. Ah, é isso, entendi. Nossa, é assim. Você sabe o que é esse movimento? Chama-se memória relacional. Você está criando no seu cérebro algo concreto. Isso é cair ficha, isso é catarse. São vários nomes que dão para isso. Mas é o cair de ficha, é o entendimento real, quando você tem aquele clique. Ah, entendi, é isso, fez sentido. É aquele pedacinho que o Einstein falou que não volta mais ao tamanho original. É o conhecimento real que vai ficar em você, porque ele veio com emoção, ele veio sustentado. Ele veio com ação também. E você quer firmar ainda mais isso no seu cérebro? Vá para a ação. Tá? Portanto, nós vamos entender que doença e problema são professores da nossa vida. Porque se você não tivesse tido um problema na sua vida, se a sua vida é muito perfeita e muito tranquila, possivelmente essa maratona fará pouco sentido. Então, toda vez eu vibro quando alguém me manda uma mensagem, por quê? Porque eu sei que essa pessoa está, pelo menos sentindo. Porque tem gente que aparentemente veio passear na Terra. E nós achamos que essas pessoas são as melhores. E não, de repente elas vão ter que repetir de série. Elas vão ter que repetir de ano, porque o que elas aprenderam? Por isso, gente, deixa o seu filho frustrar. Deixe o seu neto frustrar, deixe você se frustrar em alguns momentos, porque gera dopamina e gera aprendizado. Sim, frustração gera dopamina e eu já disse isso aqui num dos dias. A frustração ela gera uma dopamina porque o seu cérebro tem que recompor e tudo que tem essa atividade gera essa dopamina. E a dopamina é o hormônio que nos dá prazer. E por que a gente está mexendo em alimentação? Porque a gente está mexendo também na serotonina, que é o hormônio que me dá felicidade. E 90% de serotonina não está no meu cérebro, mas no meu intestino, que é o meu primeiro cérebro. Só 10% de serotonina está no cérebro, sabiam? Por isso que a gente mexe também em alimentação. Tá? Isso vai exigir muito de você. Que bom! Quanto mais exigir, mais esforço, mais dopamina, mais resultado. E mais orgulho você terá de você mesmo. Eu garanto que quando você cumpre um exercício que a gente passa, você sente uma vitóriazinha. Quando cai uma ficha, eu tenho certeza que é um momento assim, que delícia. Tem gente que não manda a foto no grupo, mas manda no meu privado, que foi pago o treino, foi pago o exercício. Tem um bem-estar nisso, só é difícil ir, mas tem um bem-estar posterior, que vale muito a pena, né? Então, o que nós estamos falando hoje? Presença, que é estar em você, aqui e agora. Não você está assistindo live mexendo no celular, não sei se é o seu caso, não estou te vendo. Mas talvez você esteja me assistindo e aqui, ó. Ou me assistindo e fazendo outras coisas, porque você não consegue parar para fazer uma coisa só. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês aqui. Todo mundo fala que a mulher
ela pode fazer muitas coisas e o homem não é? Isso é mito. Nessa parte do cérebro, é igualzinho a do homem e da mulher. É igual. Mas então por que a mulher faz um monte de coisa e o homem não faz? Porque a mulher se atreveu, porque ela tem um intelecto maior, ela se atreveu a fazer mais coisas e a ficar com mais sobrecarga. E o homem focou. Mas o cérebro foi programado para fazer uma coisa de cada vez. Então, muita gente fala, o homem quando pega para fazer sai melhor. Por quê? Porque ele faz uma coisa de cada vez. Essa semana eu escutei. Nossa, você parece homem. Você está lendo, você não vê mais nada. Não, eu estou concentrada lendo. Minha atenção está para aquilo que eu estou fazendo. E eu preciso de muita concentração porque eu trabalho escrevendo e lendo. Eu faço uma coisa de cada vez. Aí um monte de gente que brinca, né? A Dani lê, a Dani fica no mundo da lua. Não sei. Eu não me importo porque eu prefiro trabalhar assim. Eu consigo produzir dessa forma. Então, às vezes tem um monte de gente conversando e as pessoas perguntam, não te atrapalha? Eu falo, não estou nem vendo o que está acontecendo ao meu redor. Porque eu estou focada naquilo que eu estou fazendo. Então, o cérebro feminino e masculino, nesse sentido, foi feito da mesma forma. Para fazer uma coisa e depois fazer outra. A mulher tem uma característica, porque nós já temos aquela coisa, a ideia é gostosa. Tem a ideia, você quer fazer ideia e vem outra ideia. Antes de terminar essa, você já está pensando nessa. Essa aqui não vale mais, você pega outra e passa para outra. É assim. Tá? E aí nós nos sobrecarregamos. Por quê? Porque ainda existe uma competição. Infelizmente ainda existe uma competição com o homem, né? Eu sei que existe ainda desvantagem, um monte de coisa, não estou entrando nesse mérito. Mas nós queremos competir tanto e esquecemos do quanto que a gente fica cansada. Então eu não gosto de competir, não. Competir. Presta atenção nisso. Deixa eu fazer aquilo que cabe a mim. O que cabe a você, deixa com você. Ok? Quando a gente separa as atividades aqui na clínica ou na minha casa, eu preocupo com a minha atividade. E já aconteceu de não sair bem feito, mas eu preciso me preocupar com o meu. Vai acontecer de não sair como eu quero? Sim, porque eu optei por fazer apenas o meu. Quando me sobra um tempo, eu dou uma olhada no geral. Mas o que eu faço? Normalmente está bom. Por quê? Porque as pessoas que eu chamo para estar comigo são pessoas que eu confio, que eu gosto de trabalhar. Entenderam? Então, a gente tem que arcar com algumas coisas. Se eu não posso olhar, eu tenho que arcar que às vezes não vai sair como eu quero. São as nossas escolhas. Agora, se eu quero tudo sob o meu controle, então, eu não sei delegar, eu quero tudo sob o meu controle, eu vou pagar o preço de ficar sobrecarregada. Eu não quero pagar esse preço, é uma decisão minha. Quem está certo e quem está errado? Não sei. É só questão de decisão. Foi a escolha que eu fiz. Eu tenho um trabalhinho todos os dias quando eu saio de casa, porque eu deixo anotado em papel, porque eu não quero chegar à noite cansada e ver que as meninas não fizeram uma coisa ou outra, que diz respeito à casa na totalidade, que é uma obrigação nossa, né? A obrigação da família, do marido, dos filhos, da esposa. Então, cada um tem as suas obrigações. E não quero também me estressar, por exemplo, com uma tarefa, com alguma coisa que adolescente e criança são meio voados. Então, o que eu faço? Deixo uma lista. Eu tenho esse trabalho, é uma opção de ter um trabalho. Poderia não ter essa opção e chegar em casa e ter um pouco de estresse. O que está certo e o que está errado? Não tem como saber, é uma escolha. E qual é a sua escolha para a sua vida? Porque se for carregar o peso de todo mundo, você tem que saber que foi uma escolha sua. Eu não consigo deixar nada desse jeito, então é uma escolha sua porque você não consegue. Isso é estar no seu presente, é saber que você fez a escolha. Agora, se a sua escolha é estar no futuro, sinto muito, o seu corpo vai sentir por isso. Porque o corpo, ele tem as fisiologias e lixo de pensamento acumulado vai gerar um Alzheimer e uma ansiedade. Tá? Você sair muito longe do seu presente vai gerar muita ansiedade. Então, é importante estar no aqui e agora. E estar no aqui e agora é programar um futuro, mas agir para que ele aconteça. Exemplo, nossa, eu preciso emagrecer. Aí a gente repete isso todos os dias. O seu cérebro entende que você está emagrecendo, mas você não está jogando lixo no cérebro. Ou se não, todo sábado e domingo, que é quando você vai sair, precisa pôr uma roupa. Aí nessa hora que você não acha roupa nenhuma, que o estresse sobe, né?
Aí você fala, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu preciso emagrecer. Ou atividade física. O médico falou que você tem que fazer atividade física por causa da sua pressão, por causa dos seus movimentos, por causa de obesidade, por causa do seu coração, por causa de uma série de coisas. Aí quando você passa mal, você fala, eu preciso criar vergonha na cara e fazer atividade. Aí você vira e fala assim para o terapeuta, estou ansioso e não sei por quê. Porque você está prometendo para você e não está tendo ação naquilo que você promete. Entende? Então, isso é estar no presente, isso é presença. É você falar e fazer. Daqui 5 anos eu quero estar 20 quilos mais magra. Olha o tempo todo, mas eu preciso começar agora. Ou senão eu paro de pensar nisso. Se eu não vou começar agora, eu paro de pensar. Olha, eu já resolvi que a academia não é para mim. Acabou, eu não vou fazer. É uma decisão sua? É uma decisão não saudável? Sim, é uma decisão não saudável. Mas é melhor do que todos os dias você prometer para você. É mais saudável, sabia? Do que você todos os dias falar que vai fazer alguma coisa e procrastinar. Tome decisão, que seja sim ou não, mas tome uma decisão. Ah, não sei tomar decisão. Então vá para o seu adulto para você tomar a decisão que seja melhor. Talvez você não saiba qual você vai acertar. Talvez eu não saiba, mas uma precisa ser tomada. E isso é um adulto que faz. Por isso que eu disse que essa é a chave mais importante. A da não reclamação. A do viver o presente e fazer a sua parte. Aquilo que cabe a você. Faça aquilo que cabe a você. Se você optar por essa decisão, você terá uma vida mais gostosa, mais colorida. Mas você tem a opção de ficar onde está também. Porque é mais confortável. Então, nesse momento, eu farei um desafio. Você quer melhorar ou você quer ficar onde está? Porque nós ainda temos mais da metade da maratona. Porque se você optar por continuar, cumpra tudo que nós estamos falando, inclusive assistir às lives. No final, nós não teremos todas as pessoas que cumpriram a maratona, isso é comum. Talvez nós teremos pouquíssimas. De 100 pessoas, talvez vamos tirar 3. De 1000 pessoas, talvez vamos tirar 10. Vocês sabiam que é assim? E eu gostaria que você estivesse nessa porcentagem. Porque, infelizmente, nós já sabemos, é uma estatística, né? Nem todo mundo vai chegar até o final. Mas nessa maratona eu estou me esforçando, falando, permitindo que vocês entrem em contato comigo no privado, né? Que isso me demanda um tempo. Convidei, inclusive, pessoas a virem pessoalmente no instituto. Então, existe um movimento de cá, e daí? Existe. Porque eu gostaria que mais da metade, pelo menos, fechasse a maratona com chave de ouro. E eu gostaria que você estivesse nessa estatística. Seria muito bom para mim e seria muito melhor para você estar dentro dessa estatística. A tarefa mais difícil é essa, de estar no aqui e agora, arcando com as suas escolhas, sem crítica, sem controle, sem reclamação. Por isso, mais 24 horas. Só que agora com outra mentalidade. Pega o seu caderninho que você já deve ter comprado e está anotando tudo. E assim que der um tempinho, vai lá e anota o que você sentiu. Orgulho? Foi uma vaidade? Foi medo? Seja muito honesto. Quando te sobe aquela coisa que chega a queimar o rosto, qual que é o sentimento que você consegue identificar? Faça esse exercício. E quem quiser pode me mandar no privado. E quanto mais você conseguir ficar nu para mim, mais você está caminhando para um processo melhor de cura. Porque se você está ficando nu para mim, você está ficando muito mais para você. Tá? Então, repetindo, a tarefa continua por mais 24 horas, a da não reclamação. Tá? A de perceber se você está presente no aqui e agora.